A aula de hoje vai ser de gestão de computadores, tá? Gestão do computador e a montagem do mesmo, tá? Tá ali meu belo nome ali, Vinícius Cabral, certo? Com muito orgulho, Cabral. Então vamos lá, Billy, passa aí mais um slide. Hoje eu não estou com o computador aqui, quem está passando é Billy, tá? Vamos lá, o que é gestão de computadores, tá? Essa aula, gente, é de extrema importância, tá? Porque a partir daí, porque o curso de hardware não é apenas, certo? Eu acho que ficou escuro ali, viu, Billy? Mas já voltou. O curso de hardware não é apenas montar e desmontar um computador. O nosso não. Tá? O nosso você já aprendeu da parte elétrica, a montar e desmontar o computador, vocês perceberam que não é nada demais. E agora vamos também ver a questão da gestão, porque vocês também vão gerir computadores, então vocês vão aprender isso na aula de hoje. Na gestão de computadores, a gente tem que saber fazer o dimensionamento de um hardware, dimensionamento de um SO. O que é um SO, Billy? Billy não sabe, é um sistema operacional, certo? Então, o SO é um sistema operacional, vai mais uma sigla para vocês, para a gente enriquecer o nosso FAQ lá, que é Perguntas e Questões Respondidas lá no nosso fórum, tá? Dimensionamento de sistemas N, tá? Sistemas que a gente utilize. E análise do local do funcionamento do mesmo, onde ele vai funcionar. A gente tem que saber o local onde ele vai funcionar para dimensionar o computador correto para aquele local. E análise da missão do hardware. O que aquele hardware vai fazer? Eu vou comprar um computador igual para qualquer situação? Não. Então, Billy, tem aí aquela foto daquele computador bonitinho, né? Que eu botei só para ilustrar. Mas passa o slide, Billy, por favor. Eu vou... tá vendo aqui? Na mesa eu... E ele passou. Primeira coisa é o dimensionamento de hardware, certo? Ele vai ser de acordo com o que vai ser utilizado. Então, como eu falei para vocês, vai ser um hardware para escritório? É um tipo de hardware. Ó, Billy, ficou escuro de novo. Vamos lá, mais a turma tá vendo. Vai ser um dimensionamento de hardware? Então, escritório é um. Vai ser um ambiente de programação, para o programador estar lá utilizando, é outro. Vai ser utilizado no chão de fábrica. O que é um chão de fábrica? A gente chama de chão de fábrica aquela parte lá onde estão as máquinas pesadas rodando numa fábrica, numa indústria. Então ali tem alguns computadores, vai ser utilizado ali. Então cada um é um hardware diferente que você, técnico, vai ter que dizer qual é. Tá? Isso é até uma questãozinha da nossa atividade. Mas passa mais um slide aí, Billy. Olha aí. Dimensionamento do sistema operacional, né? Se vocês lembrarem, na nossa aula inicial, a gente viu sobre, na história de computadores, da terceira aula, se não me engano. Foi a terceira? Foi a terceira aula. Eu falei sobre sistema operacional. Pouco, mas falei. Até porque a nossa aula não contempla sistema operacional, tá? A aula de sistema operacional, a gente vai ter um módulo de sistema operacional proprietário, que a gente vai falar de Windows, e algumas pessoas já tiveram, e um módulo de sistema operacional software livre, que a gente usou o Linux, o Ubuntu, tá? Então vocês vão ver os softwares ali. Certo? Mas aqui é o de hardware. Então a gente vai ter que dimensionar. Primeiro, qual a primeira pergunta que você vai fazer? Qual é o local, para quem vai ser utilizado esse computador? A gente às vezes pergunta e as pessoas dizem que a gente é chato, né? O técnico é chato. Aí tu fica alternando, Billy, porque aí a gente perde essas telas pretas, tá? O técnico às vezes pergunta assim: rapaz, eu quero comprar um computador lá para minha casa. Eu disse: mas você vai usar o quê? Pô, vocês são muito chatos, vocês querem saber tudo. Lógico. Por que a gente quer saber de tudo? Para poder dimensionar o computador correto. Porque eu já tive amigo meu comprando um computador Core 2 Quadri da Intel, Core 2 Quadri da Intel, para usar em casa na internet. Então ele superdimensionou uma máquina que não teve lógica. Podia ter comprado um Pentium D, um Celeron D, um Athlon. Tá entendendo? Mas ele superdimensionou, ele gastou além do que ele precisava para ter aquele bem. E numa fábrica, numa empresa, isso é crucial. Se você faz esse superdimensionamento, certo? Você dimensionou em excesso um hardware, e uma outra pessoa que tiver conhecimento vê, ele vai poder queimar você. Por quê? Porque a empresa naquele momento gastou um dinheiro a mais que não precisava gastar. Aí você está caindo no erro. Tanto quanto você poderia estar dimensionando errado e ali começar a ter problemas. Então a primeira pergunta é: para que vai ser usado o hardware? Aí lá no slide, Billy, volta lá. Eu cliquei aqui no slide de novo. É no mesmo. Tá?
Ele tem que dimensionar o quê? Vai ser usado para escritório, certo? Qual o sistema operacional que a gente vai usar? Ele vê o cabo desse computador, pelo amor de Deus, ficar piscando, vai ficar horrível. Aí vai ter que dimensionar qual o sistema operacional. Eu coloquei aí uma brincadeira que tem na internet, é o cara com Windows aí para e gravata, o cara de Mac todo jogador, e um cara de Linux lá, um super nerd, né? Mas isso não quer dizer que quem trabalha com esse sistema seja isso, tá? Porque eu trabalho com Windows e não sou de paletó e gravata. Eu trabalho com Linux e também não sou nenhum nerd, tá? Não gosto muito de trabalhar com Mac. Mas você tem que dimensionar o sistema operacional. Dimensionei o local, vai ser usado no escritório. Qual é o próximo passo? Sistema operacional. Vou usar Linux, certo? Então, a partir do Linux, é que você vai começar a dimensionar as outras coisas que a gente vai mostrar no slide. Mas fique atento que você vai ter que dimensionar escalonado, tá? Primeiro, onde é que eu vou usar? Vou usar no escritório. Aí no escritório, qual o sistema operacional? Windows, Linux. Qual o sistema que vai usar? Que é o que a gente vai ver agora no próximo slide, Billy. Mostra aí. Então, sistemas operacionais, né? Como eu falei para vocês, vai escolher o sistema operacional. Aí a gente tem, ó, Windows, Solaris Express, Red Hat, que é um Linux, Linspire, que é um Linux também, Nuance, que é outro Linux, OpenSUSE, que é outro Linux, tá? Tem o Mandriva, Turbo Linux, Debian, OpenBSD, FreeBSD, Fedora, OS2, Ubuntu, macOS, todos esses sistemas operacionais, se empolgou. Todos os sistemas operacionais, tá? Ele tem um dimensionamento de hardware. Então eu coloquei aí no slide para que vocês vão ter um suporte, deu um trabalhozinho achar isso aí, mas achei, tá? Coloquei aí cada fabricante de software, qual é o hardware específico para cada versão. Então eu dimensionei qual local, dimensionei qual sistema operacional, e com o sistema operacional eu já começo a descer mais um pouco minha escada. Por quê? Porque eu vou saber qual é o hardware necessário para aquele sistema operacional. Certo? Então aí, ó, gente, tem esse dimensionamento, como eu falei para vocês, é bastante importante, tá? Porque se vocês não fizerem corretamente, certo? Vocês vão poder se queimar e até perder o emprego. A cabra vai comer o cartão, como a gente fala, né? Aqui em Pernambuco a gente diz que a cabra comeu o cartão da pessoa. Billy, vamos lá no próximo slide? Essa parte não é longa não, tá, gente? Porque a gente vai se debruçar aqui na máquina ainda. A gente tem também que dimensionar, acho que tu passou o slide demais não foi? Não, aí tá certo. Dimensionamento de sistemas. A gente fez dimensionamento do local, dimensionamento do sistema operacional e dos sistemas que vão rodar nesse sistema operacional. Tá? Vamos supor que a gente tenha escolhido o Linux, como a gente falou, né? O Linux, ele precisa de um hardware específico para funcionar. Certo? E cada sistema que a gente vai colocar para rodar no Linux também precisa de um hardware específico. Porque se você comprar, um exemplo, né? Você comprou uma máquina, um Celeron 1.6 com 512 de memória, e você está rodando ali um Office 2007. Será que o Office 2007 precisa de 512 de memória para estar rodando? Certo? Tem a primeira pergunta. Aí eu vou colocar um antivírus. O antivírus eu coloquei o Norton 360, que é uma versão nova que tem do Norton. Ele precisa de 760 de memória. Peraí, já mudou aí, ó, meu patamar. Eu tenho o Windows, certo? Que precisava de 512. O Office que precisava de 512. E o antivírus que precisava de 760. Então perceba aí, ó, que o hardware que foi dimensionado já vai precisar de algo, vai precisar de implementação. Eu vou precisar colocar mais memória para ele funcionar. Por quê? Porque você dimensionou o hardware errado. Porque muita gente a turma faz o seguinte, a turma compra um hardware grande e vai colocando software dentro. Mas aí eu não estou querendo falar só para você vai usar em casa. Eu estou levando vocês para o mercado de trabalho. O que vocês vão utilizar nas empresas que vocês vão trabalhar. Eu não posso estar gastando dinheiro por conta. Só se você estiver trabalhando na Petrobras, que tem muito dinheiro, uma empresa muito rica, mas mesmo assim não é o correto. Você tem que saber dimensionar de acordo com o necessário. Volta lá, Billy, no slide. Então aí eu coloquei, ó, temos que verificar os sistemas que estarão sendo utilizados na máquina
para poder dimensionar o hardware para o mesmo. Então eu coloquei aí o Office, o SAP, que é um RP para indústrias, tá? Indústrias e empresas, e o nosso antivírus. Então, ó, vou juntar 3 sistemas em uma máquina só. Eu tenho que saber se esse sistema que eu estou implementando no sistema operacional, que eu estou implementando numa máquina para escritório, o hardware que eu vou dimensionar suporta aquilo. Tá ok? Vamos lá abrir no próximo slide.